Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 37. Faça um programa que preencha dois vetores de 10 elementos numéricos, cada um, e mostre o vetor resultante da intercalação deles. Então veja o exemplo aqui da questão, que a questão traz. Vetor 1 é um vetor de 10 posições, com seus elementos numéricos, né, e vetor 2 também com 10 posições e os seus elementos do tipo numérico. A ideia, então, é que se construa um algoritmo que faça a intercalação desses elementos dos dois vetores, criando um terceiro vetor. Então, veja o exemplo aqui, vetor resultante da intercalação. Então, primeiro, elemento 3, que é o primeiro elemento do primeiro vetor, do vetor 1. O segundo elemento do vetor resultante é o primeiro elemento do vetor 2. O terceiro elemento do vetor resultante é o segundo do vetor 1, segundo do vetor 2 e assim sucessivamente. Ele vai intercalando um elemento do primeiro vetor com o segundo vetor para produzir um vetor resultante. Bom, se eu faço a intercalação, se eu vou escrever todos os elementos dos dois vetores, esse vetor resultante, vai ter um total de 20 elementos, né, dado que cada um dos vetores tem 10. Bom, vamos abrir o bloco de notas para fazer um algoritmo em pseudocódigo que possa realizar essa tarefa. Tá? Então, vamos começar com o algoritmo. A primeira coisa que se faz é a declaração, né, das variáveis do vetor. Então, declare. Vou chamar o primeiro vetor de vet1. Ele vai ter 10 elementos. Depois, vet2 para armazenar o vetor 2. Ele terá também um total de 10 elementos. Vet3, que vai ser o meu vetor resultante. E esse vai ter um total de 20 elementos, já que vai ser a intercalação, ou seja, ele vai conter os elementos dos dois primeiros. Do tipo numérico, eu vou precisar também de duas variáveis que vai controlar o índice desses vetores. Vou precisar de uma variável de controle, vou chamar de i, e uma segunda variável também de controle, que eu vou chamar de j, que também serão do tipo numérico. Bom, para percorrer o vetor, o primeiro passo é preencher o vetor, eu preciso de uma estrutura de repetição. Para isso eu vou usar, já que eu já sei a quantidade de elementos desse vetor, eu vou usar a estrutura de repetição para. Então, para variável de controle i, minúscula, para i, começando com o valor inicial de 1 até 10, faça. Antes disso, eu preciso inicializar a variável j. Então, j recebe o valor inicial de 1. Vejamos daqui a pouquinho por que eu estou inicializando o j com 1. Então, para i, recebendo como valor inicial 1 até 10, faça. Então, início aqui do meu bloco. A primeira providência, então, é fazer a entrada de dados aqui. Então, vou solicitar, escreva, informe o
Mensagem de texto, conteúdo da variável i. Então, vai ficar assim, ó, informe o primeiro, segundo, terceiro elemento do vetor 1. Então, finalizei aqui. Entrada de dados, comando leia. Leia quem? Leia vet com índice i, que vai ser minha variável de controle. Bom, feita a leitura, eu posso pensar então no armazenamento do vetor 3, do terceiro vetor. Então, o terceiro vetor, ele se chama vet3. vet3 com índice, que eu vou chamar aqui de, vet3, recebendo, né, com índice j, recebendo quem? O elemento de, aqui ó, vet2, vet1, recebendo o elemento de vet1, indexado de i. Bom, então, na primeira iteração aqui, vet3 indexado de j, quanto vale j? J vale i na primeira iteração. Então, a primeira posição do vetor 3, eu vou armazenar o primeiro elemento do vetor 1. Bom, depois de fazer isso, eu vou ter que incrementar uma unidade para j para que eu possa receber o primeiro elemento do vetor 2 agora. Tá? Então, o próximo elemento de vet3 vai receber o elemento do vetor 2. Então, j recebe quem? Ele mesmo, j mais 1. E aí eu vou fazer a entrada de dados, vou até dar um espaço aqui entre as linhas, e vou fazer a entrada de dados agora para o vetor 2. Então, o procedimento é a mesma coisa. Escreva informe o primeiro, segundo, a cada iteração o valor de i muda. Elemento do vetor 2 agora. Então, solicitei a entrada de dados. O comando de entrada de dados é o leia. Leia quem? Leitura de vet2, agora o vetor 2, com índice i, que vai variar de 1 a 10, conforme a estrutura de repetição para. Fiz a leitura e vou armazenar quem? Em vet3. Então, vet3, indexado ou com índice, vet3, com índice j, recebe quem? Seta de atribuição, recebe quem? vet2 com índice i. Novamente, eu vou incrementar uma unidade em j, para que ele possa passar para a próxima posição do vetor 3. Então, j recebe quem? Ele mesmo mais uma unidade. Então, eu vou mudando de posição no vetor 3, incrementando uma unidade ao vetor, né, ao endereço do vetor 3. Então, o vetor 3, ele vai intercalando o elemento de vetor 1 e 2 através da soma de mais 1 no índice, para que ele possa passar para a próxima posição do vetor 3. Bom, então, incrementei mais uma unidade em j, eu posso agora finalizar a estrutura de repetição. Então, eu posso
fazer um fim aqui para este para, que eu vou ter todos os vetores, o preenchimento do vetor 1, entrada de dados para o vetor 1, entrada de dados para o vetor 2 e o recebimento dos dados do vetor 1 e do vetor 2 no vetor 3, manipulando quem? O índice J, tá? Que começa do 1, depois ele vai para o índice 2, grava o elemento de 2. Vai para o índice 3, grava o elemento de 1. Vai para o índice 4, grava o elemento de 2. Então, ele vai fazendo essa intercalação através aqui da manipulação do endereço do vetor 3 através do índice, né, da variável que controla o índice do vetor, que é o J. Bom, mas o algoritmo, então, pede para escrever os elementos do vetor 3, né, o vetor resultante. Então, para isso, nada mais do que criar um outro bloco de repetição. Aqui eu vou usar uma variável, a própria variável i, né, minúsculo, para i de 1 até 20, nesse caso, faça início do bloco. Faça o quê? Aqui eu simplesmente vou escrever. Então, o comando de saída de dados, escreva quem? Vou escrever vet3, que é o vetor resultante, com índice i. Então, escrevi os elementos do vetor, fim para esse bloco, do para e fim do algoritmo. Aqui uma pequena correção na primeira estrutura de repetição, o primeiro para i de. Então, começo com o de aqui e não com a seta de atribuição. Para i de 1 até 10, faça. Tá? Então, esse algoritmo é capaz de fazer a entrada de dados para o vetor 1, para o vetor 2 e fazer a intercalação armazenando num vetor 3, num vetor resultante.